Então, nós vamos falar sobre gastrite, certo? A gastrite, gente, ela se caracteriza assim por quê? Por uma queimação no estômago, algumas vezes ela dá azia, né? Muitas vezes, obviamente, dá dor e também causa má digestão. E assim, ó, e segundo a medicina ocidental, é uma doença que, na verdade, ela é uma, segundo a medicina ocidental, certo? É uma inflamação das paredes internas do estômago, segundo a medicina ocidental, certo? E assim, ó, hoje também eu vou explicar uma coisa muito importante sobre refluxo. Se você tem refluxo, se você tem pacientes que sofrem com refluxo, veja bem, você vai certamente se surpreender com o que eu vou falar aqui hoje, porque muitas pessoas acreditam, gente, que o refluxo ele é quando o estômago ele produz muito ácido clorídrico e nem sempre é assim, certo? O ácido clorídrico, para quem não sabe, é aquele ácido que ele é produzido pelas células parietais, né, do nosso estômago, mas logo eu vou falar sobre isso. Então também eu vou falar sobre refluxo hoje. E deixa eu tomar um gole de chá porque hoje eu tô seca. A medicina, eu estava aqui hoje, inclusive, eu falei com duas alunas que elas estão tratando pessoas que têm gastrite e refluxo. E aí uma delas contou que a paciente dela fazia tratamento já há algum tempo, enfim, gente. Aí eu comecei a pensar o seguinte, olha, a, a medicina ocidental, ela olha, na maioria das vezes, tá? Eu não vou falar de todos os médicos, obviamente, mas na maioria das vezes a medicina ocidental, ela olha somente para a lesão anatômica da doença, certo? Ela olha somente para essa lesão anatômica e ela desconsidera, muitas vezes, os fatores que estão fazendo com que essa lesão ela surja. Mas assim, né, gente, o nosso corpo, eu tenho repetido isso muito, o nosso corpo, ele é muito sistêmico e a gente não pode olhar apenas para uma partezinha ali e desconsiderar tudo o resto. Isso é insanidade, isso é loucura. Do tipo, ó, a pessoa ela tá com uma dor de cabeça, aí ela vai lá, ela toma um comprimido para aliviar essa dor de cabeça, a sintomatologia desaparece, né? O sintoma desaparece, mas ela vai voltar a ter aquela dor. Por quê? Porque aquilo que estava causando essa dor de cabeça continua estando ali, gente. E quando essa pessoa, a dor ela volta, né? Ela começa a tomar constantemente comprimidos para aliviar apenas a dor, para aliviar a dor, né? Então esse quadro ele vai continuar agravando, essa pessoa ela vai continuar tomando comprimidos e esse uso contínuo de medicamentos vai acabar comprometendo a saúde do fígado, do estômago e de todo o organismo. Então a gente não pode olhar apenas para essa lesão anatômica, aqui no caso também estou falando de gastrite, úlcera, enfim, né? Porque nesse caso, na verdade, a gastrite em si é uma inflamação, certo? Uma inflamação, então é uma lesão ali no nosso organismo. Mas o que, que está causando essa lesão? O que, que tem por trás da gastrite ou de qualquer problema gástrico? Bom, é assim, ó. Para quem para quem começou a me acompanhar agora, ó, tanto o nosso estômago quanto o baço pâncreas, que é considerado um órgão só para nós, eles são muito sensíveis àquilo que a gente come, tá? Então, algumas doenças, como por exemplo, né, a gastrite, aqui, qualquer doença estomacal, ela surge por causa da alimentação, mas ela também pode surgir por desequilíbrios emocionais, vejam bem. Não é somente por aquilo que nós ingerimos, aquilo que colocamos na boca, aquilo que a gente come, é também por outros fatores também que podem ser emocionais. E assim, eu já vou explicar um pouquinho mais de quais são esses fatores. E já vou falar sobre os alimentos e vou dar algumas orientações. E, obviamente, hoje tem um protocolo, que ele é muito eficiente. Então, vamos lá. Ó, na medicina chinesa, a gastrite, na verdade, assim, ó, na medicina chinesa, a gastrite não existe, tá, gente? Por quê? Porque na medicina chinesa nós nos referimos às doenças como síndromes. Então, nesse caso aqui, no caso da gastrite, é o quê? Existe calor no estômago e é justamente esse calor que é o que dá essa dor na pessoa. Ou seja, para a medicina chinesa existe calor no estômago, que é uma síndrome, que é o que nós aqui no Ocidente chamamos de gastrite, certo?
E o que que normalmente uma pessoa que sofre com gastrite, o que que ela faz, tá? Normalmente ela vai ao médico, o médico ele vai, obviamente, receitar um remédio muito conhecido, que a maioria de vocês deve conhecer, que é o omeprazol, certo? E o que que o omeprazol ele faz? Ele anestesia o esôfago, literalmente ele faz isso, ele anestesia o esôfago, então ele alivia o sintoma, mas o problema continua, ou seja, a sintomatologia ela melhora, mas a doença ela continua, essa pessoa ela tem um alívio ali, mas por isso que ela tem que ficar tomando sempre omeprazol, né? E ele protege, esse medicamento, gente, ele protege tanto o nosso estômago, né? Que isso faz com que nós deixemos de assimilar muitos nutrientes. Vejam bem, quando uma pessoa ela toma muito omeprazol, protege tanto, porque o estômago é o que tritura os alimentos, e aí passa os alimentos triturados, enfim. Mas então, ele protege tanto isso, que muitas vezes a gente não consegue assimilar muitos nutrientes, principalmente para quem toma com omeprazol muito seguido, né? E, gente, assim, o omeprazol não é tratamento. Esse medicamento, ele serve apenas para diminuir o desconforto, né? Porque ele é anestesia aqui. Então, o sintoma, que é a dor, ela vai desaparecer, né? Até mesmo refluxo e outras coisas. Mas não vai corrigir o problema, certo? Claro que também, assim, ó, eu não estou dizendo que não tem que tomar omeprazol, tá? É muito diferente de uma pessoa que fez uma cirurgia, um pós-operatório, né? Por exemplo, de uma úlcera gástrica. Nesse caso, sim, a pessoa ela vai precisar tomar omeprazol durante um tempo. Mas no caso de, para quem sofre com gastrite, nós vamos falar e aprofundar, você vai entender que não é a melhor solução. Inclusive, você pode aplicar esse protocolo no seu paciente, que ele vai começar a aliviar esse desconforto, né, gradativamente. Então, inclusive, até com uma aplicação, você já vai conseguir aliviar bastante. Então, assim, ó, outra coisa também, falando um pouco dos sintomas, outra coisa que pode surgir também é a azia, gente. Muitas vezes, quando a pessoa ela sente azia, e é isso que eu queria falar sobre o ácido clorídrico, né? O que acontece? Quando a pessoa ela sente azia, ela acha, certo? Ela acha que é por excesso de ácido clorídrico no nosso estômago. Mas essa azia, geralmente, é por falta de ácido clorídrico. E eu já vou explicar melhor por que isso, gente, assim, ó. Porque, como eu falei antes no começo da live, quando a gente come, depois dos 40, a coisa começa a ficar preta, gente. Depois dos 40, a coisa só cai. Depois dos 40, gente, o nosso corpo, ele produz menos esse ácido clorídrico, certo? Que é o que realmente faz com que o estômago ele consiga triturar os alimentos. Então, depois dos 40, a gente começa a produzir menos esse ácido clorídrico, certo? E assim, ó, o nosso estômago, ele produz de 2 a 3 litros de suco gástrico por dia, tá? Então, vejam como que o nosso estômago, ele é tão forte que esses 2, 3 litros de suco gástrico, né? Porque todo mundo sabe, né, que o suco gástrico, ele é muito corrosivo, né? Imagina a proteção que o estômago não tem para poder aguentar esse suco gástrico ali, que ele é extremamente corrosivo, né? O nosso estômago, ele tem uma mucosa muito forte que protege ele. Então, depois dos 40, né, como eu falei, né, brincando, óbvio, gente, tudo vem abaixo, né? Principalmente, né, por causa se a gente descuidou da alimentação, de outra série de hábitos ao longo da nossa vida. Então, na verdade, eu não estou brincando, não, porque depois dos 40, muitas coisas fisiológicas do nosso organismo, elas começam realmente a regredir. Por exemplo, isso, né, depois dos 40, o nosso organismo, ele começa a produzir menos ácido clorídrico, e depois dos 40, que de fato nós começamos a envelhecer fisiologicamente, né, então, depois dos 40, o nosso estômago, ele diminui essa produção. E aí, o que acontece? Eu não sei se vocês começaram a prestar atenção nisso no organismo de vocês, porque quando a gente é jovem, a gente come de tudo. Come até coisas, às vezes, estragadas, e isso não faz mal. A gente janta tarde, come muita proteína. E o nosso estômago, ele aguenta tudo, de fato, ele é forte. Mas o que acontece? Olha, depois dos 40, a gente começa com aqueles desconfortos no estômago. É azia, é mal-estar, é peso, enfim, é um monte de coisas. Então, depois dessa idade, gente, tem coisas que a gente comia quando a gente era jovem
que não nos faziam mal, né? Mas depois começa a surgir um monte de desconfortos estomacais, e principalmente quando a gente abusa de alguns alimentos, por exemplo, quando a gente abusa das proteínas. Então, o nosso corpo ele não consegue digerir da mesma forma devido a essa baixa produção de ácido clorídrico. Então, quando o ácido clorídrico ele é muito baixo no estômago, ele não vai conseguir assimilar as proteínas. Então, a baixa produção de ácido clorídrico é muito mais comum, na verdade, gente. Porque, assim, as pessoas, como eu falei antes, a maioria acha que quando está com essa azia, quando está com esses refluxos, é porque tem muito ácido clorídrico, e isso não é verdade. E assim, ó, e você pode saber qual que é uma diferença de uma a outra, por exemplo, ó, quando você pode exatamente distinguir quando é por deficiência ou por excesso. Por excesso é uma coisa bem rara, tá, gente? Mas, por exemplo, se você sente azia depois de comer, se você sente azia depois das refeições, você tem uma baixa produção de ácido clorídrico. Muito diferente de que, por exemplo, quando você sente azia em jejum, ou até mesmo quando você acorda ali, quando você tem azia, já quando você acorda ou em jejum, isso quer dizer o quê? Que aí sim a sua produção de ácido clorídrico ela é muito alta, somente nesse caso. Prestem bem atenção aqui essa diferença. Porque algumas pessoas, inclusive, tomam coisas achando que o ácido clorídrico ele está muito alto e ainda piora depois, certo, gente? Então, a diferença para você saber quando é por excesso ou por deficiência, se você come e tem azia ou refluxo, é porque você tem baixo ácido clorídrico, que é o mais normal, porque depois dos 40, as células elas começam a produzir menos esse ácido. Agora, bem diferente é se você acorda com azia, se você, quando está de estômago vazio em jejum, aí você tem essa azia. Aí, nesse caso, sim, é por excesso, somente nesse caso. E a medicina chinesa, gente, já falando um pouco de refluxo, a medicina chinesa, a gente fala que existem dois tipos de refluxo, certo? O refluxo, que é o refluxo yang, né? Quando a pessoa ela tem, por exemplo, ela fica muito irritada, quando ela sente muita raiva, né? Então ela tem esse tipo de refluxo ali. Nesse caso, o refluxo ela está relacionada com o fígado. Por quê? Porque o fígado ele é muito sensível tanto à raiva, à irritabilidade, enfim. E já existe outro tipo de refluxo, que é o refluxo yin. Esse refluxo ele está mais ligado com a preocupação. Quando a pessoa ela fica se preocupando demais, quando ela fica, sabe, remoendo algum pensamento, se preocupando demais, nesse caso, o refluxo, ele a origem desse refluxo é mais yin, e nesse caso tem relação com o nosso baço pâncreas, tá bom? Olha a diferença, você que é terapeuta, você precisa aprender a distinguir esses sintomas no seu paciente. E assim, gente, olha, segundo os princípios da medicina chinesa, né, a gastrite, ou dor no estômago e tudo isso é devido a calor no estômago. E esse calor que existe no estômago, que é o que causa a dor, pode ser, por exemplo, por má alimentação, por um erro na nossa alimentação. Por exemplo, que a gente come muitos alimentos de essência quente, certo? Teve uma live que eu falei sobre a essência dos alimentos, gente. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Porque se você é terapeuta, é muito importante que você entenda o que o seu paciente come. Porque se você não cuida o que ele come, isso pode agravar ainda mais o sintoma, a doença que ele tenha. Por exemplo, ansiedade, depressão, dores, gastrite, enfim, qualquer desequilíbrio, se você não sabe o que o seu paciente ele come, você não vai conseguir ajudar ele de uma forma tão eficiente, porque muitas vezes isso que ele pode ter é devido a um erro na sua alimentação. Então, você precisa saber o que o seu paciente come. E assim, quando eu falo de alimentos em essência quente, que causam calor no estômago, eu não estou falando de alimentos quentes, por exemplo, chá, obviamente não. Eu estou falando de alimentos que têm a sua natureza, a essência deles é quente. Por exemplo, quais são os alimentos que têm essência quente? O café, a canela, o cordeiro, o ginseng, a pimenta, o chile, principalmente a pimenta preta, o chile, para quem gosta de comidas apimentadas. Então, tudo isso aí você precisa restringir
se você tem algum paciente que sofre com gastrite, com úlcera ou qualquer doença ou desequilíbrio estomacal, certo, gente? Principalmente se é por calor no estômago. E também os alimentos mornos, os alimentos de essência morna. Quais são esses? Calma aí que eu não lembro tudo de cabeça. Deixa eu olhar a cola aqui. Deixa eu ver. Então, ó, basicamente, restringir tudo aquilo que cause, quando essa gastrite é causada pela alimentação, você vai restringir os alimentos de essência quente, que foram os que eu falei agora, e também os alimentos de essência morna. Deixa eu olhar minha cola aqui. Todos os alimentos de essência morna para o elemento terra, certo? Que o baço, pâncreas e o estômago pertencem ao elemento terra, tá bom? Então, ó, esses alimentos podem ainda piorar o quadro. Quais são esses alimentos? O frango, a castanha do Pará, o camarão, pistache, coentro, cominho, a salsa, certo? A abóbora também tem essência morna, na verdade, para o estômago e para o elemento terra. Então, assim, pessoal, anotem esses alimentos, o alho também. Não é que a pessoa não possa condimentar as comidas com alho, com cebola, mas ela não vai ingerir tanto. Ela pode ir lá comer alguma comida que tem um pouco de cebola, mas não vai ficar comendo cebola, tipo, nas saladas, ou até mesmo aqueles aros de cebola, certo? Então, é evitar esses alimentos, porque se você tem pacientes que sofrem com gastrite, né, isso pode ainda piorar as dores de estômago. Então, você vai aconselhar que ele restrinja esses alimentos que têm essência quente e morna. E também, muito importante, o seu paciente evitar as frituras, certo, pessoal? Além desses alimentos, ele precisa evitar as frituras, também o álcool também tem essência quente. Então, anotaram? Espero que sim, né? Eu já falei no começo da live que ali no PDF hoje vai ter só o protocolo, certo? Tá muito corrida, a gente não conseguiu colocar muitas coisas hoje. Gente, dor no estômago também pode vir por... Dor no estômago também pode vir por fogo no fígado. Para quem está acompanhando aqui pela primeira vez, esses nomes, gente, podem parecer um pouco estranhos. Mas logo, logo você vai se acostumar com tudo isso, tá? Então, assim, o fogo do fígado, ele vai o quê? O fígado, ele tá forte, tem fogo no fígado, e o fígado, ele tá muito relacionado com o estresse, com as nossas emoções, né? Então, quando a pessoa, ela tá muito estressada, ou passou por um momento de raiva, o fígado, ele ficou com muito calor ali, muito fogo, ou até porque ela está muito ansiosa, então esse fogo do fígado vai atacar o estômago e vai fazer com que ele também vai fazer com que isso cause dor no estômago, certo? E outra coisa também que pode acontecer, a pessoa, por exemplo, ela não chegou ainda, não tem gastrite, ela não tem dor, ela sente apenas um desconforto, às vezes, não sei se, antes eu tinha muito isso, inclusive, era tipo uma espécie de um desconforto no estômago que não chegava a ser dor, não era nem azia, nem queimação, era mais um peso no estômago, assim, um desconforto. Então, nesse caso, o que acontece também é por causa de um erro na alimentação. A pessoa não está se alimentando da forma correta, certo? E isso está causando esse peso no estômago. E esse peso no estômago está relacionado com o quê? Com a umidade no estômago, na verdade. Porque, por exemplo, uma pessoa que ela come muitas frituras, que ela come muitos doces, muito queijo, leites e derivados, assim, em geral, muitos alimentos embutidos, essa pessoa também, quando ela come muito rápido, o que vai acontecer aqui? Vai gerar umidade no estômago, né? Isso que vai dar essa sensação de peso, de empachamento, né? Que às vezes a gente fica, nossa, tô empachada. E aí a pessoa, às vezes o que ela pode ter outros sintomas, ela não vai ter sede, ela pode até perder um pouco o apetite, é outro sintoma, e a pessoa ela vai sentir também um cansaço muito grande, porque é o tipo de cansaço que tem relação quando existe umidade, tanto no baço pâncreas quanto no estômago. A pessoa fica com peso, sabe, um peso no corpo, nas pernas, então ela sente esse cansaço, mas isso também é devido à alimentação, tá bom? E assim, ó, aqui nesse caso, o que a pessoa ela pode fazer quando não é gastrite ainda, mas é assim que começa, certo, gente? Talvez esses sejam os primeiros sinais que o estômago está dando para você,
o estômago do seu paciente ele está falando com você através desses sintomas e te dizendo, opa, ó, essa pessoa aqui, ela não está comendo bem, cuida disso, porque senão eu vou me transformar numa gastrite, e depois piora ainda mais e depois isso passa a ser uma úlcera. Nesse caso daqui, somente esse pontinho, gente, obviamente, restringir esses alimentos, obviamente, que é o que está causando isso. Quando a pessoa ela restringe esses alimentos e aplica esse ponto aqui, que é o A12, ele é muito usado, gente, para qualquer desconforto no estômago. Se você tem, inclusive, esse ponto aqui, ele pode ser aplicado para crianças, ele vai estar no PDF, tá? É o A12, para quem é aluno é o A12. Esse pontinho aqui, gente, ele é milagroso para quem tem qualquer desconforto no estômago. Isso vai te ajudar a aliviar de uma forma imediata qualquer desconforto que você tenha no estômago. Você vai pegar o seu objeto, pode ser um apalpador, uma caneta sem tinta, um lápis, qualquer objeto com uma ponta assim, um palito de laranjeira, um palito de churrasco, só lixa um pouco a ponta para que não machuque. Aí você coloca nesse ponto aqui na mão do seu paciente, isso já vai ajudar a aliviar esse desconforto. Maria Ângela, como eu falei, a gente está muito na correria, porque amanhã começa o evento, então no PDF de hoje eu só coloquei o protocolo. Teve uma live que eu falei sobre alimentos, sobre a essência dos alimentos. Nessa live, sim, eu coloquei muita coisa sobre a alimentação. Talvez daqui a um tempo a gente repita essa live, tá bom, gente? Então, nesse caso, quando não é ainda uma gastrite, uma úlcera, assim, esse pontinho só já vai ajudar, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos ver qual que é o protocolo para gastrite. E logo eu vou dar algumas orientações, certo? Você vai aplicar esse protocolo, além do seu paciente, ele evitar restringir esses alimentos de essência quente e morna, eu também vou dar uma orientação aqui que ela é muito valiosa, inclusive eu tinha gastrite, gente. Como era muito nervosinha antes, ainda continuo sendo meio nervosinha, tá bom? Mas agora eu estou um pouco mais controlada, vai. Antes eu era bem pior. O meu biotipo, a minha natureza, ela é assim. Inclusive sobre os biotipos que eu vou falar no treinamento, sobre cada um dos biotipos e como que vocês vão conseguir identificar isso nos pacientes de vocês, para que vocês tenham uma melhor noção de como que ele é, de como que ele sente, como que ele se comporta na vida e de qual que é o historial ali que ele tem de saúde também. Tudo isso vocês vão aprender com os biotipos. Então, a minha natureza, ela é assim, um pouco nervosinha, agitada. Eu sou muito mais yang do que yin, certo? Alguns biotipos são mais yang, mais agitados, outros são mais calmos. E não é que um seja melhor que o outro, apenas nós temos diferentes formas de funcionar na vida e no mundo. A gente interage com tudo de uma forma diferente. Ninguém é melhor do que ninguém. Simplesmente são coisas diferentes. Que nem falava o Tim Maia, né? Uma coisa, outra coisa, né, gente? Então, aqui não tem melhor ou pior. As pessoas, elas têm jeitos diferentes de funcionar. Mas voltando aqui, por que eu estava falando isso? Já me perdi. É que eu falo tanto, né? Eu vou falar sobre os biotipos no treinamento, que começa amanhã. Enfim, eu vou falar o protocolo aqui e aí depois eu vou dar algumas orientações, tá bom, gente? Ó, o protocolo, gente, os pontinhos que eu escolhi, isso aqui é um tratamento. Esse sim é um tratamento para você aplicar numa pessoa que ela sofre com gastrite. Ele serve também para alguém que sofre com úlcera. Obviamente que úlcera é algo bem mais crônico, mas esse protocolo aqui, ele vai ajudar muito. Então, vamos lá. Os pontinhos que eu separei para vocês, deixa eu ver, porque é tanto ponto aqui que eu não me lembro onde está. Calma aí. Aqui, ó. Eu sei que eu separei, deixa eu olhar a cola aqui. Parei que eu botei a senha, o PDF tem senha, que logo, logo eu vou passar a senha para vocês, tá bom? Ah, tá, esses pontinhos aqui, ó. Esse daqui, depois também a Taué aqui. Já vou falar o nome para os alunos. São esses pontos, ó. Gente, assim, ó, não se preocupem se vocês não estão conseguindo olhar bem esses pontos na minha mão, por quê? Porque esses pontinhos aqui, eles vão estar no PDF, certo? Então, aqui, ó, o E39, E44, o K9, esse K9, ele vai ajudar também
acalmar um pouco a ansiedade, e o A12 são 1, 2, 3, 4 pontinhos. Esses pontos aqui, eles são tratamento. Ele vai realmente tratar a gastrite, vai ajudar. Obviamente, gente, que cada paciente ele tem sintomas diferentes, certo? Então, talvez esse protocolo ele não sirva para todo mundo que tem gastrite. Por quê, Ali? Porque cada pessoa ela apresenta diferentes sintomas. Você, como terapeuta profissional da saúde, precisa entender, precisa aprender a conversar com o corpo do seu paciente para ver o que ele está falando para você sim elaborar ou criar um protocolo ou até mesmo um tratamento. É o próprio corpo do seu paciente que ele fala isso. Você só precisa aprender como entender essa linguagem. Que sobre isso também nós vamos falar no treinamento. Eu vou ensinar para vocês como fazer isso. Então, os pontinhos são E44, para quem é aluno, é 39. O K9, esse ponto aqui, ele é bom para ansiedade, gente. E o A12, esse ponto aqui, ele pode ser usado em crianças. Qualquer criança, quando tá, ai, mãe, tô com dor de estômago, tô com isso, tô com... enfim, comeu alguma coisinha e fez mal, vai lá, pega a mãozinha dessa criança e pressiona esses pontinhos aqui durante 3 minutos. Só esse numa criança já vai ajudar. Tá bom, gente? E, como eu falei antes também, gente, uma coisa que eu não falei, na verdade, a gastrite, ela também pode vir por quê? Tem 2 tipos de gastrite ali, de calor, né, no estômago. Pode vir, pode ser mais yang ou yin. O refluxo também. Por exemplo, quando a pessoa ela se preocupa muito, sabe? Que ela fica, ai, nossa, tem que resolver. Ela fica o dia inteiro pensando nesse problema que ela tem para resolver. Ai, ela fica muito preocupada, e isso vai gerar a gastrite. Por quê? Porque a preocupação, ela afeta o elemento terra. Para quem não sabe, o elemento terra é o estômago, pertence ao elemento terra. Então, essa preocupação em excesso vai afetar o estômago e isso é o que vai causar, que vai gerar calor nesse órgão, que é o que vai causar a dor, certo, gente? Então, nesse caso, esse protocolo aqui também vai ajudar. Inclusive, esse ponto aqui, K9, se essa pessoa ela se preocupa muito, se ela está ansiosa, esse ponto aqui vai te ajudar muito a diminuir essa preocupação, tá bom? E outra orientação que eu queria dar, que eu, inclusive eu faço isso diariamente, gente, assim, ó, é água com limão. É uma coisa assim, todo santo dia eu acordo, até às vezes nem lavo o rosto. Aliás, eu não lavo o rosto quando eu acordo, vou direto para a cozinha fazer o quê? Corto um limãozinho, espremo, coloco um pouquinho de água morna e tomo. Gente, todo santo dia. E, olha, eu faço isso já há mais de, sei lá, 7, 8 anos, eu acho, aproximadamente. Inclusive, foi assim também que eu curei a minha gastrite. Eu tinha gastrite, tinha dores, como eu falei antes, eu sempre fui muito nervosinha, então foram uma das coisas que me ajudou a curar a gastrite. Mas calma aí que eu quero explicar algo muito importante, ó. Tem alimentos, pessoas, que é assim, ó, porque as pessoas falam, como? Limão para curar a gastrite? Sim, calma aí que eu já vou explicar. Tem alimentos que eles são ácidos na boca, eles têm essa essência ácido na boca, certo? Mas como o limão, ele é muito rico em minerais, gente, então, quando o organismo ele faz essa absorção desses minerais, os minerais eles são alcalinizantes, certo? Então, o limão, apesar de ter um pH ácido, né? Quando ele é absorvido, esse alimento, ele é alcalinizante. Então, o limão dentro do nosso organismo, ele é um alimento alcalino e alcalinizante. Já outros alimentos, como, por exemplo, o trigo, o açúcar, o álcool e até mesmo, gente, o sal refinado, eles são acidificantes. Eles são ácidos no nosso estômago, que, inclusive, se o seu paciente ele sofre com gastrite, com qualquer desconforto no estômago, é uma das coisas também que você vai restringir da alimentação do seu paciente, porque isso é extremamente acidificante. São alimentos muito ácidos que ainda vão piorar muito mais a gastrite, a dor no seu paciente. E assim, gente, para quem não sabe, existem sei lá quantos artigos. Eu acho que a outra vez eu tinha visto, eu pesquisei lá, existe mais de 2.000 artigos que falam sobre as propriedades da água com limão, certo, gente?
Não sou só eu que estou falando isso aí não fui eu que inventei, enfim. Tem mais de 2.000 artigos científicos que falam das propriedades da água com limão. Esse alimento, o limãozinho ali, inocente, como você vê, um limãozinho, que muitas pessoas têm, inclusive em casa, quem tem árvore, gente, esse alimento ele é extremamente importante para a manutenção da nossa saúde. Inclusive, se fala muito, e tem vários artigos que falam sobre isso, que eles usam o limão como forma de prevenção para o câncer. Tem artigos científicos que falam sobre isso. Tem gente falando que usa diariamente, eu também, todo santo dia. E outra coisa também que tem que considerar é que assim, ó, se você cortou o limão, você vai lá, se você não tomar todo o limão, gente, se ficou metade, você vai lá e joga fora, certo? Porque o limão, assim como a maçã, depois de uns minutinhos, eu não sei quantos minutos, 5, 10 minutos, ele perde as propriedades, e assim como a maçã, ele oxida muito rápido. Então, se você não tomou, se você só usou meio limão, ou até mesmo para colocar na comida, o resto joga fora, não usa mais, tá? Porque ele perde as propriedades e ele não vai ter essa função. Inclusive, até eu acho que não faz bem. E assim, outra coisa também que eu já falei numa live há muito tempo atrás, o que você deve considerar, principalmente para quem está começando a tomar limão em jejum. Se você não toma e gostaria de começar a tomar, porque você ouviu que tem um monte de gente tomando, porque você já viu que tem muitas propriedades, uma coisa que você deve considerar se você vai começar a tomar água com limão é o seguinte, ó. Se você vai lá, tomou um dia, espremeu o limão inteiro, eu prefiro com água morna, tá, gente? Porque tudo que é morno e jejum, principalmente, o nosso organismo, nosso estômago, o nosso baço, eles acolhem melhor. Então, eu prefiro tomar com água morna. Gelado, nem pensar de manhã. A primeira coisa que você bota na boca não pode ser gelado. Então, você vai lá, começou a tomar e você diz, não, eu já tentei tomar o limão, porque todo mundo toma, fala das propriedades, mas a mim me deu azia, me deu irritação no estômago. Então, o que você vai fazer? Vai lá e começa tomando meio limão. Vai lá, corta o limão, toma meio limão com água morna em jejum. Se isso continua te dando essa irritação no estômago, passa para um quarto. Aí você vai lá, começa com um quarto, todo santo dia o seu estômago ele vai começar a cicatrizar, seu estômago ele vai começar a melhorar, e aí depois você vai começando a aumentar essa dose. Aí você passa para meio limão, e depois de um tempo você começa a tomar um limão inteiro. E por que causa essa irritação às vezes? Porque o que acontece assim, ó, na verdade, assim, ó, quando essa pessoa ela começou a tomar o limão e ela sente essa irritação, o estômago ele está dizendo que essa dose ela está demais. Então é por isso que você precisa diminuir essa dose, começar por um quarto ou com meio limão. E assim, teve uma pessoa que ela falava assim, que eu não me lembro qual que é o nome dessa pessoa, que ela falava assim, ó, o que determina se algo é remédio ou veneno é a dose, e é justamente isso. Quando a gente abusa de certos alimentos, por muito saudáveis que eles sejam, eles começam a se transformar em veneno, e aqui no limão é exatamente igual. Pode sim, mas na verdade, Rosa, é melhor em jejum. As propriedades que tem em jejum é melhor, tá bom? Inclusive, se você abusou de comer algo muito gorduroso, você jantou demais à noite, você pode tomar também depois da refeição. Mas não procure fazer isso com muita frequência, só de vez em quando você abusa e come alimentos muito gordurosos, quando janta tarde, enfim. Então, assim, gente, se você começou a tomar limão, porque você viu que tem muita gente falando sobre isso, mas te irritou o estômago, diminui a dose. Começa com um quarto, toma durante um tempo, e aí depois você passa para meio limão, e aí depois você passa para um limão inteiro. Eu tomo isso, gente, eu acho que já faz mais de 8 anos que eu tomo diariamente, e eu tinha gastrite. Eu tinha gastrite, e foi uma das coisas que me ajudou muito a curar a minha gastrite. E assim, outra coisa também que o limão ajuda, as propriedades do limão, gente, é que o nosso organismo, ele tende a ser muito mais ácido, né? Aqui, mais uma vez, olha o envelhecimento aqui, depois dos 40. Quando nós somos jovens, o nosso organismo, ele é muito alcalino, né? Mas à medida que a gente começa a envelhecer, e principalmente depois dos 40, né? O que acontece é que o nosso organismo, ele começa a ficar mais ácido.
Então, o limão, ele vai te ajudar a deixar o seu organismo mais alcalino, porque, não sei se todos sabem, gente, é no meio ácido que muitas doenças, elas se manifestam, inclusive o câncer. É por isso que falam que o água com limão em jejum diariamente ajuda na prevenção do câncer. Tem muitos artigos científicos que falam sobre isso, certo, gente? Mas depois de ingerir o limão, dá para tomar café. O que eu faço assim, Elisandra? Eu tomo o meu limão em jejum. Eu tenho minha rotina assim, gente. Eu acordo, eu vou lá na cozinha, não vou nem no banheiro escovar os dentes nem nada disso. Não lavo nem o rosto. Eu vou direto na cozinha, aqueço um pouco de água, espremo meu limão, eu tomo. Aí depois eu saio para passear com meus cachorros, e nisso dá uns 10 minutinhos. Aí quando eu chego em casa, novamente, eu tomo primeiro o kefir, e aí depois eu tomo o meu café da manhã, que geralmente ou é ovo, ou é aveia, enfim. Eu tomo óleo lemon da terra, uma gota de jejum com água morna. Também pode ser, Elisa. Pode ser também. Eu comecei com 10 gotas, hoje eu tomo limão inteiro. Ó, tá vendo a Marta? Ela começou aos pouquinhos, o estômago dela começou a cicatrizar, a melhorar, e aí depois ela aumentou a dose. É exatamente isso que tem que fazer. Então, assim, gente, já vou responder algumas dúvidas aqui. Ficou claro, então, quais são os hábitos que levam, que podem levar, qual que é a causa da gastrite? E a úlcera, na verdade, ela surge depois, gente. Quando a gente não cuida disso, a gastrite, ela é um começo, né? Começa, na verdade, primeiro com aquele desconforto no estômago, com aquele peso no estômago, às vezes começa a dar azia, refluxo, e aí a pessoa vai lá, não cuida disso, continua tendo os mesmos hábitos, continua se preocupando demais, e aí isso vai evoluir quando você não presta atenção, quando você não trata isso, isso vai evoluir e vai piorar o quadro do seu paciente. Esse protocolo também pode ser aplicado para úlcera, mas eu quis falar mais a respeito da gastrite, porque realmente muitas pessoas sofrem muito mais com gastrite do que com úlcera, e até mesmo com desconforto, refluxo. Então, prestem bem atenção, gente. Ficou claro realmente que tem que evitar os alimentos de essência quente, fazer esse protocolo diariamente, tá bom? E também evitar as frituras, o álcool, tomar aguinha com limão todo santo dia. Isso vai ajudar a que o seu estômago ele comece a cicatrizar. Se você tem pacientes, obviamente, como eu sempre falo, né? Isso aqui, quando eu falo de você, eu falo os seus pacientes, porque muitos dos que me acompanham aqui são terapeutas, profissionais da saúde, então é importante que você entenda esses sintomas, principalmente quando isso está começando a surgir, esse desconforto no estômago do seu paciente. Então, você vai dizer, opa, peraí, então, se eu não cuidar disso, isso vai evoluir para uma gastrite. Deixa eu ver. Uma amiga tirou a mamã, não entendi, está fazendo tratamento. Ah, tá. Pode, claro, lógico, gente. Até mesmo quem sofre com câncer, que está fazendo químio e tudo, pode tomar água com limão. A única diferença que tem é que, se você está começando a tomar, se você já foi logo de cara e tomou o limão inteiro, isso te irritou um pouco o estômago, diminui a dose, porque o seu estômago ele está dizendo que essa dose está demais, aí você diminui a dose, tá bom? A couve também, ela é muito boa para o estômago. Couve com limão também faz bem para o estômago, tá, gente? Mas eu prefiro só limãozinho de jejum. Você pode tomar couve com limão em outro momento do dia, melhor longe das refeições, tá bom? Sim, Clênia, o kefir que eu consumo é de água. Eu não ingiro quase lácteos, leites e derivados. De vez em quando, gente, como eu falo, né? A gente não pode restringir tudo, não pode ser tão rígido. Então, de vez em quando, se dá uma vontade de comer uma pizza, ou até mesmo se não tiver lactose, melhor. Mas não é que eu não consuma, de vez em quando eu consumo. Mas isso não faz parte da minha alimentação diária. Então, o kefir que eu tomo, sim, é com água, diariamente. Inclusive, teve um tempo que eu estava tomando kombucha, mas kombucha dá muito mais trabalho, né, gente? Então, aí já o kefir ali já tem a minha rotina, de vez em quando eu vou lá e tomo kombucha, mas aí eu já compro. Tem uns que vêm umas garrafinhas, porque fazer kombucha dá muito trabalho. Ó, gente, então deixa eu mostrar o protocolo aqui novamente, tá?
É o E44, E39, K9, esse aqui vai ajudar muito para ansiedade, e o A12. Esses pontinhos aqui, para quem está aqui pela primeira vez, como que funciona? Por que a gente não usa agulhas? Tem gente nova aqui hoje? Eu vou explicar. Esse método, gente, ele funciona sem agulhas, por quê? Isso aqui até quem já me acompanha há muito tempo já sabe, diz, nossa, Ali vai repetir tudo isso de novo. Gente, está começando a nos seguir muita gente nova, então paciente, tá? Preciso explicar isso. Sim, por falar no desafio, hoje a gente já tá, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 7 dias sem açúcar, gente. Nós já estamos, para quem não sabe, a gente está fazendo um desafio no Instagram, 15 dias sem açúcar. O cafezinho pode, mas sem açúcar. Tá, Val? Sem açúcar. O cafezinho pode, e sem adoçante também, porque eu expliquei a respeito dos adoçantes. Mas assim, ó, voltando para o que eu estava falando antes, que o que era do método, esse método ele funciona sem agulhas, por quê, gente? A acupuntura, ela surgiu há 5 milênios atrás, e naquela época não existia tecnologia para fabricar as agulhas. Então, os chineses, eles faziam o estímulo nos pontos com objetos. Então, por isso, porque as pessoas acham que a acupuntura é só com agulhas. Não, gente. Isso aqui, você está fazendo um estímulo no ponto, isso promove resultados também, a gente consegue resultados sem o uso de agulhas. E mais ainda, porque o microsistema das mãos, a gente tem todos os pontos, todo o nosso corpo literalmente está correspondido na nossa mão. Então, aqui você consegue tratar qualquer tipo de desequilíbrio, seja ele físico, emocional, usando o microsistema das mãos. E esse método, mais uma explicação aqui para quem é novo, ele funciona, gente, ele promove resultados tão rápidos em tão pouco tempo, porque para quem não sabe, as nossas mãos elas têm uma conexão direta com o nosso cérebro. Teve um cientista que ele mapeou o nosso cérebro e ele viu realmente que uma grande parte do cérebro era dedicada unicamente para as nossas mãos. Então vejam como as nossas mãos são realmente importantes. Se fala muito a respeito da cura através das mãos. Por isso que o método ele funciona de uma forma tão rápida e tão simples. Porém, você precisa, logicamente, aprender a utilizar corretamente os protocolos, entender a respeito dos sintomas do seu paciente, para que você consiga aplicar o protocolo certo. Você precisa aprender a identificar a origem dos problemas de saúde do seu paciente, tá bom?